Vamos agora ao estudo do advérbio. O advérbio ele expressa uma circunstância, ele exprime circunstância da ação do verbo, sendo a palavra invariável que modifica o verbo, modifica o adjetivo, modifica outro advérbio ou modifica a frase inteira. Leila Lauar Sarmento é a nossa referência aqui. Hoje acordei cedo. Quando eu acordei cedo? Hoje. Hoje é um advérbio de tempo. Repare, ó, se só tivesse o vocábulo acordei, é um sentido. Hoje acordei, mudou o sentido do verbo. Então o advérbio altera o sentido. Hoje acordei quando? Cedo. Hoje acordei cedo. Cedo altera o sentido de acordei. Beleza? E altera o sentido de hoje. Porque eu poderia ter hoje acordado tarde. Então os advérbios eles vão acrescendo, eles vão acrescentando ao sentido do texto. Na quarta-feira acordei logo cedo. Quando eu acordei logo cedo? Na quarta-feira. Mas se eu tenho mais de uma palavra, eu vou ter uma locução adverbial de quê? De tempo aqui no caso. Mas os advérbios podem ter várias classificações. Ó. Tempo, modo, lugar, intensidade, afirmação, negação, dúvida. Então olha aqui comigo. Ó. Hoje acordei cedo. Quando? Hoje. Então a pergunta quando é crucial para que você entenda se se trata do advérbio de tempo. No domingo irei ao parque. Quando irei ao parque? No domingo. Certo? No domingo, locução adverbial de tempo. Calmamente aprenderemos português, porque no ensino à distância eu posso dar pause quando eu quiser, rever a aula, então aprenderemos português com calma. Com calma, locução adverbial de modo, calmamente, advérbio de modo. Responde a pergunta como. Aqui estudaremos com seriedade. Onde? Aqui, advérbio de lugar. Em Brasília faz calor. Onde faz calor? Em Brasília, locução adverbial de lugar. Jonas, a locução adverbial deixa de ser um advérbio de lugar? Não. A locução adverbial de lugar continua sendo um advérbio de lugar. Gosto muito disso, gosto disso em demasia, em grande quantidade. Gosto quanto? Muito, de intensidade. Aqui, ó. Sim, certamente tomarei posse. Com certeza a vaga é minha. Olha aí, se você está estudando com seriedade, pode usar o advérbio de afirmação. Se não, Jonas, eu gosto mesmo é de colecionar. Contrato de cursinho e apostila. Então vai falar essa frase aqui horrorosa. Não, absolutamente tomarei posse. Em hipótese alguma, eu delego minha posse a outrem. Eu não percebi ainda que sou eu resolver. Olha, aqui é uma dica de quem está há algum tempo nessa coisa chamada concurso público, tendo a oportunidade de ver dos vários âmbitos, lecionando, elaborando, ou então corrigindo, ou então fazendo recurso para quando a pessoa não consegue atingir aquele objetivo. Vou lhes dizer uma coisa. O caminho é, entendida a teoria, resolva provas de concurso. Baixe 20 provas do CESP, por exemplo. Imprima a prova inteira, com todas as disciplinas, e o gabarito definitivo. Certo. Faça a mesma coisa com a ESAF, com a Carlos Chagas, com o NCE, com a Fundação Universa. Essas provas são todas gratuitas. Tem lá no meu grupo de estudos do Yahoo, tem na internet. É muito fácil você conseguir essas provas, certo? Imprimiu a prova? Estude uma matéria de cada vez. Por exemplo, você está fazendo esse curso aqui de língua portuguesa. Muito bem. Resolva só as questões de português. E faça no gabarito a análise, veja só o gabarito, obviamente, depois que fez a prova. Simule. A gente faz durante o curso exatamente o que faz lá no dia do concurso. Então, simule. Faça como se você tem lá 20 questões do CESP de língua portuguesa, as primeiras 20. Então, resolva em silêncio, concentrado, sem consulta, certo? Veja quantos você acertou, comparando com o gabarito definitivo. Sabe o que vai acontecer depois da 15ª, 16ª prova dessas 20? Você vai ter a sensação que tem questão repetida. Mas não é. É porque você já começou a entender como a banca cobra português. Beleza. Depois de fazer as 20 provas, veja se você já está aí com 90% de acerto, 85%. Passou disso, já pode migrar de disciplina. Aproveite as mesmas provas que você gastou a impressão e aí você agora resolverá, por exemplo, as questões de informática. Isso. E aí faça do mesmo jeito. Faça o curso, estude a parte teórica, aplique na resolução de provas. Chegou em 90%? Migre de disciplina. Vai para direito constitucional. E o mesmo com o direito administrativo. E depois com a Lei 8.112.
depois matemática e raciocínio lógico. Acredite, depois de um estudo seriado completo em que você é o autor do seu estudo, você usa o curso preparatório, tem essa oportunidade da tecnologia do ensino à distância, com toda a comodidade e oportunidade que ele representa, e aí você aprende a teoria, aplica em provas de concurso, passou de 90%, migra de matéria. Aí surge o edital do Senado. Você já tem uma média de aprovação de 90% de todos os conhecimentos básicos, porque o professor aqui falou das matérias que compõem os conhecimentos básicos de tudo quanto é concurso. Aí é só estudar regimento interno, legislações específicas e se preparar para tomar posse. É desse jeito. Fez isso com a banca CESP? Faça com as provas da ESAF. Pegue as últimas. Ou pegue aquelas parecidas com o seu cargo ou com o seu órgão. Faça a mesma coisa com a Fundação Universa, com a Fundação Carlos Chagas, com a Sesgran Rio, com a Cetro, com a IADES, todas as bancas que estão aí há muito tempo que surgiram agora. Faça a resolução de provas. É você que precisa, numa autoavaliação, saber como você está. E nada melhor do que provas para lhe darem esse resultado. Então fica aí uma dica, espero que lhe ajude bastante aí para conseguir tomar posse com eficácia e rapidez, certo? Faça a prova, não delegue ao curso preparatório, senão você vai passar a vida delegando e nunca toma posse. Porque aquele professor não vai fazer a sua prova. A sua prova quem vai fazer é você. É você que vai resolver a prova. E outra coisa, ele é bom em português, ou o outro de informática é bom em informática, mas ele também não é bom nas outras coisas, porque ele domina a área dele. Então é você que vai usar o de português, vai usar o professor de informática, vai usar o de direito constitucional, para que você consiga ter uma compreensão generalizada de todas as áreas de conhecimento. Aqui, ó, se eu conseguir lhe colocar contra a parede, ótimo, você já pode conjugar aqui, ó, usar o advérbio de dúvida. Talvez eu tome posse, possivelmente. Quem sabe caia a minha ficha de que quem é o responsável pelo meu sucesso sou só eu. Quer ver quem vai tomar posse? Quem é responsável pela sua posse? Olha no espelho, meu amigo. E é assim. Aí você vai ver que é você que é o responsável pelo seu sucesso. Em Brasília, há ótimos estudiosos do nosso amado idioma. Onde há ótimos estudiosos do nosso amado idioma? Em Brasília. Veja, é uma locução adverbial de lugar. Certo? Porque responde a pergunta onde. Muito bem. Agora olha aqui, ó. Brasília é a capital do país. Quem é a capital do país? Brasília. Então, olha, ele vai ser o sujeito na análise sintática e apenas o substantivo próprio Brasília na morfologia. Cuidado, a gente fica achando que sempre que tem o nome de um lugar é um advérbio de lugar. Não, o advérbio de lugar responde a pergunta onde no contexto. Tem que responder a pergunta onde, senão não é advérbio de lugar. Olha aqui, ó, em Brasília, advérbio de lugar, locução adverbial de lugar. Na sintaxe, adjunto adverbial de lugar. Brasília é a capital. Aqui é apenas o substantivo próprio Brasília, montando sintaticamente o sujeito da oração. Pode fazer o exercício. Vamos à correção. Por um instante fica erguida contra o céu escuro e então, rodeada de centelhas, desaba. Quando fica erguida contra o céu escuro? Por um instante. É um advérbio de tempo. Certo? Fica erguida onde? Contra o céu escuro. Não é advérbio de modo. Não está escrito aqui contrariamente ao céu, contrariando o céu, discordando do céu. Contra o céu. Eu estou deitado no chão, estou contra o céu. Isso. Então, desaba como? De que forma? De que modo? Rodeada de centelhas. Se você marcou certo, acertou o exercício. Na última estrofe, há 3 advérbios, indicando as seguintes circunstâncias. Por um instante é tempo, contra o céu escuro é lugar, rodeada de centelhos é modo. Outras classificações, além das 7 classificações originárias, têm sido cobradas em concurso. Então vamos entender com calma cada uma delas. Primeira, alguns morrem de câncer. Qual a causa da morte? Câncer. Então, ó, de câncer é um advérbio de causa. Prepare-me para o concurso. Com que finalidade me preparo? Com que objetivo? Para o concurso. Advérbio de finalidade. Elaboramos a prova com os alunos. Quem nos acompanhou na elaboração? Os alunos. Advérbio de companhia. Machuquei-me com um cortador de unhas. Como eu me machuquei?
com um cortador de unhas. Repare, machuquei-me lentamente com o cortador de unhas. Como eu machuquei-me? Lentamente. Lentamente é de modo. Como eu me machuquei lentamente? Com o cortador de unhas, de instrumento. Poxa, Jonas Rodrigo, difícil aqui entender por que esse é de instrumento, que responde a pergunta como, e como entender que lentamente é de modo, que responde a pergunta como. Uma dica. Geralmente os que terminam em mente são advérbios de modo. Machuquei-me lentamente com o cortador de unhas. Como eu machuquei-me? Lentamente. Lentamente é de modo. Como eu me machuquei lentamente? Com o cortador de unhas, de instrumento. Poxa, Jonas Rodrigo, difícil aqui entender por que esse é de instrumento, que responde a pergunta como, e como entender que lentamente é de modo, que responde a pergunta como. Uma dica. Geralmente os que terminam em mente são advérbios de modo. Outra dica. O advérbio de modo, quando ele é transformado em locução adverbial, o núcleo dele é sempre abstrato. E aqui o núcleo é sempre concreto. Se eu machuquei-me lentamente, eu machuquei-me com lentidão. Lentidão é substantivo abstrato e, portanto, o advérbio é de modo. Machuquei-me com o cortador de unhas. Cortador é substantivo concreto. Então, cortador com o cortador de unhas, advérbio de instrumento. Beleza. Olha lá, ó. No início do curso você fez a análise de qual era a classe da palavra a num contexto. Cortou a árvore, como é? Cortou a árvore a machado e cortou-a sem vontade. Isso. Cortou a árvore a machado. Aí esse a machado, cortou como? A machado. É um advérbio. Ele é de instrumento porque machado é um substantivo concreto. Beleza. Aqui, ó. Passeei de carro em Praia Grande. Qual foi o meu meio de transporte utilizado? Carro, advérbio de meio. Falamos de dinheiro durante a reunião. Qual foi o assunto abordado? Dinheiro, advérbio de assunto. Então essas têm sido as novidades que vêm aparecendo e que não deixam de compor concursos para cargos públicos. Agora, cuidado para não confundir advérbios com palavras denotativas. Olha essa aqui de designação, ó. Eis a questão. De realce, é que, ainda que, lá, só, apenas, mas. Apenas isto. De situação, ó. Então, afinal, mas, agora. Tá vendo a construção adversativa aqui aparecendo como palavra denotativa de situação? Afinal, está entendendo? De inclusão, também, até, mesmo, inclusive. Até tu, Brutus? Palavra denotativa de exclusão. Menos, exceto, salvo, fora, apenas, só, senão, sequer. Nem sequer agradeceu ao professor pelo aprendizado. De retificação. Aliás, ou melhor, isto é, ou seja, melhor dizendo. A vitória, ou seja, passar no concurso, depende de ti.